O som metálico das betoneiras e o bater constante de martelos foram subitamente abafados por um grito estridente que paralisou todo o canteiro de obras. O sol a pino castigava o terreno, mas o calor abrasador não era nada comparado ao clima tenso que se instalara perto do pilar mestre central. Júlia, com seu capacete branco impecável e uma prancheta digital em mãos, não escondia a irritação que transbordava em seu rosto jovem e tenso. Seus gritos ecoavam entre as vigas de aço expostas, fazendo com que todos os operários desviassem o olhar, profundamente constrangidos pela cena. À sua frente, imóvel e sereno, estava seu Geraldo, um homem de 70 anos, cujas mãos grossas e calejadas pareciam contar a história de cada edifício que ajudara a erguer ao longo de décadas de trabalho duro. Com a voz firme, carregada de uma arrogância que apenas aprofunda a insegurança de quem acaba de sair da universidade pode gerar, Júlia disparou as palavras que selariam seu destino profissional. "Cale a boca agora mesmo, seu Geraldo. O senhor está aqui apenas para lidar com o cimento, mexer a massa e carregar peso, não para tentar pensar ou questionar meus cálculos. Eu estudei anos nas melhores salas de aula para entender a ciência por trás de cada centímetro dessa fundação, e o senhor mal deve saber interpretar um gráfico de tensão moderno. Foque no seu trabalho braçal e deixe a engenharia de verdade para quem tem um diploma na parede." Aquelas palavras cortantes atingiram o velho pedreiro como um golpe físico, mas ele não reagiu com raiva ou ressentimento visível. Geraldo apenas abaixou o olhar. Suas mãos trêmulas, segurando levemente um pedaço de papel amassado que continha anotações vitais feitas durante a madrugada. O que Júlia não percebia, envolta em seu manto de prepotência e pressa desmedida, era que aquele exato momento marcava o início da ruína de sua promissora carreira. O silêncio que seu Geraldo manteve a partir dali não era um sinal de submissão covarde, mas o silêncio pesado de quem pressente uma tragédia iminente e entende que as palavras já não podem mais deter as leis implacáveis da gravidade. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo. Júlia era o que muitos no setor chamariam de prodígio acadêmico. Formada com honras máximas, ela carregava sobre os ombros o peso esmagador de expectativas gigantescas da empresa e de sua própria família. Pressionada pela diretoria por prazos de entrega cada vez mais curtos e ansiosa para consolidar sua autoridade em um ambiente predominantemente masculino, ela transformava cada pequena dúvida em um campo de batalha, descontando sua insegurança na autoridade excessiva. Para ela, a obra era apenas um conjunto de dados processados em uma tela de computador, uma simulação perfeita, onde não havia espaço para o erro ou para a intuição de quem respira poeira de obra há 50 anos. Do outro lado dessa tensão, seu Geraldo representava a alma silenciosa da construção civil. Ele não precisava de softwares complexos para perceber que algo estava fundamentalmente errado na estrutura que subia em direção ao céu. Ele tinha o raro dom de escutar o prédio. Para ele, as vigas e o solo tinham vozes próprias que rangiam sob o peso. Naquela manhã gelada, ele sentira uma vibração atípica no solo e, ao alinhar seu prumo de confiança com o olhar aguçado, percebeu uma inclinação milimétrica, mas fatal, em um dos pilares mestres. Ele tentou, com uma paciência quase paternal, mostrar a Júlia a planta que ele mesmo havia corrigido à mão, indicando que o solo sob aquele ponto específico estava cedendo lentamente. A reação da engenheira foi visceral e impiedosa. Júlia arrancou o papel das mãos calejadas do veterano e o rasgou em pedaços minúsculos, deixando os fragmentos brancos caírem e sumirem sobre a lama do canteiro. Para ela, a vasta experiência de Geraldo era mero folclore, uma superstição de quem não compreendia a precisão absoluta dos cálculos estruturais modernos.
O canteiro agora se dividia entre o medo paralisante da engenheira e a admiração silenciosa pelo pedreiro. Sem ouvir mais nenhum aviso, Júlia ordenou a concretagem acelerada da laje principal para bater a meta da semana. Ela ignorou o último aviso sussurrado de Geraldo enquanto o concreto pesado começava a fluir sobre as formas. O peso vai ser o seu carrasco, engenheira Júlia. O que o olho despreza, a estrutura cobra com sangue. A poeira baixou nos dias que se seguiram à concretagem da laje. E para Júlia, o silêncio de seu Geraldo era o som mais doce da vitória. Ela caminhava pelo canteiro com o queixo erguido, os saltos de sua bota de segurança batendo com confiança no concreto ainda fresco, que para ela representava a materialização de seu intelecto superior. A diretoria da construtora, impressionada com a velocidade com que os prazos estavam sendo batidos, não poupava elogios em reuniões constantes. Júlia sentia-se finalmente no topo, uma rainha em seu império de vigas e pilares, ignorando que cada elogio que recebia era um tijolo a mais em um muro de ilusões que estava prestes a desabar de forma catastrófica sobre sua cabeça. Enquanto isso, nos cantos sombreados da obra, seu Geraldo agia de forma estranha para quem acabara de ser humilhado publicamente. Ele não reclamava, não buscava revanche através de palavras ácidas ou discussões inúteis. Em vez disso, começou a limpar meticulosamente cada uma de suas ferramentas manuais, guardando-as em sua caixa de madeira gasta com um cuidado quase fúnebre. Para os outros operários, parecia que o velho mestre estava apenas aceitando uma aposentadoria forçada. Mas para quem o conhecia de verdade, aquele era o ritual de quem se prepara para o pior. Ele via o que ninguém mais queria ver. O monstro de concreto estava começando a respirar de forma errada, sob o peso da negligência técnica. À medida que o sol se punha e o barulho das máquinas cessava, um som novo e inquietante passava a dominar o canteiro silencioso. Pequenos estalos metálicos, como o quebrar de galhos secos em uma floresta morta, ecoavam pelos corredores vazios do prédio em construção. No dia seguinte, pequenas linhas, finas como teias de aranha, começaram a serpentear pela superfície da laje principal e ao redor do pilar mestre que Geraldo tanto vigiava. Júlia, ao ser questionada por um mestre de obras preocupado, apenas deu um sorriso condescendente. Ela explicou, com termos técnicos rebuscados, que aquilo era apenas o fenômeno natural de retração plástica do material durante a secagem, algo perfeitamente previsto em seus manuais acadêmicos. Isolado e relegado a tarefas humilhantes de limpeza e organização de entulho, Geraldo não desistiu de sua vigilância silenciosa. Enquanto varria o chão, ele discretamente posicionava seu prumo de metal perto das colunas centrais quando ninguém estava olhando. A inclinação, antes imperceptível para olhos leigos, agora era um fato físico que sua experiência não deixava mentir. A dignidade ferida do pedreiro veterano era imensa, mas sua preocupação com as vidas que ali circulavam era ainda maior. Ele olhava para os colegas mais jovens, pais de família que riam e almoçavam despreocupados sob aquela estrutura condenada, e um aperto terrível no peito o consumia. É impossível não sentir indignação ao ver a arrogância ignorar o perigo real. Se você acredita que a sabedoria de quem tem décadas de estrada vale tanto quanto um diploma, já deixe o seu gostei neste vídeo para mostrar que o respeito ao trabalhador é a base de tudo. O dia da grande visita técnica chegou sob um céu carregado de nuvens pesadas e cinzentas. Júlia vestiu seu melhor traje para receber os investidores, homens de terno e gravata que olhavam para o esqueleto do edifício como se vissem apenas cifras de lucro. Ela apontava para a imensidão da laje, explicando a inovação dos processos que haviam acelerado a obra em tempo recorde. O clima era de celebração e sucesso absoluto, até que o destino decidiu cobrar a conta da prepotência. Um estalo ensurdecedor,
muito mais alto que qualquer ruído de máquina, reverberou por toda a estrutura de aço, fazendo o chão vibrar violentamente sob os pés dos visitantes horrorizados. O pânico foi instantâneo e avassalador. A respiração de Júlia falhou e sua visão escureceu por um segundo enquanto o pavor tomava conta de seus sentidos. Ela sacou freneticamente seu tablet, recarregando os softwares de simulação estrutural com as mãos trêmulas. Na tela digital, todos os indicadores brilhavam em verde. Os cálculos de carga estavam dentro da margem de segurança teórica, mas a realidade física ao seu redor gritava o contrário. Ela viu uma viga de escoramento entortar como se fosse feita de papelão diante de seus olhos arregalados. O mundo perfeito dos algoritmos de Júlia havia colidido frontalmente com a força bruta da natureza e do erro humano que ela se recusou a ouvir. Ela travou no centro do canteiro, incapaz de dar uma ordem ou sequer de se mover para salvar a própria vida. Em meio ao caos de investidores correndo em busca de abrigo e operários gritando ordens desencontradas, Júlia girou o corpo lentamente, procurando por uma saída que não parecia mais existir. Foi quando seus olhos encontraram, ao fundo da estrutura que rangia perigosamente, a figura solitária e firme de seu Geraldo. Ele era o único que não estava fugindo desesperado. O velho pedreiro estava posicionado exatamente sob um dos pontos mais críticos, segurando com suas mãos calejadas uma viga de madeira pesada, usando seu próprio peso para tentar estabilizar um escoramento que ameaçava ceder a qualquer momento. Ele não gritava por socorro. Ele apenas permanecia ali, como uma última barreira entre a segurança e o desastre total, com os olhos fixos em Júlia, esperando que ela finalmente enxergasse o que ele sempre tentou avisar. O estrondo que se seguiu não foi apenas um ruído metálico comum. Foi o som agoniante de um sonho matemático se partindo ao meio sob a pressão da realidade física. A laje principal, que Júlia tanto se orgulhara de ter concretado em tempo recorde para impressionar seus superiores, começou a gemer de forma sinistra, como se o próprio concreto estivesse pedindo socorro. Pequenos fragmentos de cimento e pó saltavam das vigas mestre como estilhaços de vidro em uma explosão silenciosa, e uma nuvem de poeira fina subiu instantaneamente, cegando os investidores que, segundos antes, aplaudiam a eficiência da obra. Júlia sentiu o chão vibrar de uma forma que nenhum simulador de última geração ou livro de engenharia avançada havia descrito. Sua respiração tornou-se curta, o ar parecia ter sido roubado de seus pulmões. E o tablet que ela segurava como uma bíblia tecnológica escorregou de suas mãos trêmulas. O aparelho caiu no chão, a tela estilhaçando-se no exato momento em que sua segurança absoluta também se desintegrava. Ela estava imóvel no centro do desastre iminente, as pernas transformadas em chumbo, vendo a morte refletida nos olhos arregalados dos operários que corriam em busca de abrigo. O pânico havia transformado a engenheira brilhante em uma estátua de sal, incapaz de dar um comando ou de salvar a própria vida enquanto o mundo ao seu redor parecia desmoronar. Foi nesse momento de desespero absoluto que a figura de seu Geraldo se agigantou perante o caos. Ele largou a viga de escoramento que tentava sustentar e, com uma agilidade que desafiava seus 70 anos de idade e as dores da lida diária, começou a assumir o controle que Júlia havia perdido. Ele não gritava com ódio, amargura ou espírito de vingança. Sua voz era firme, carregada de uma autoridade ancestral que apenas décadas de canteiro podem conferir a um homem. Esqueçam os desenhos no papel, ele bradou, sua voz sobrepondo-se ao rangido metálico da estrutura que cedia. Ouçam o prédio, ele está empurrando para a esquerda. Tragam os macacos hidráulicos de grande porte para a base do pilar mestre agora, ou ninguém sai vivo daqui. Como se despertassem de um transe hipnótico, os operários que antes temiam a engenheira,
Agora seguiam o velho mestre com uma confiança cega. Enquanto Júlia observava com os olhos marejados e o rosto pálido, Geraldo coordenava uma coreografia desesperada de aço e madeira, corrigindo o erro estrutural milímetro por milímetro, sentindo a tensão da viga com as próprias mãos calejadas. Ele não precisava de sensores a laser para saber que a fundação estava falhando. Ele ouvia o grito do ferro e a resistência da terra. Após minutos que pareceram horas de uma tensão sufocante, onde o destino de todos pendia por um fio, o rugido da estrutura finalmente cessou. O prédio parou de se inclinar. Um silêncio sepulcral, interrompido apenas pelo som da poeira baixando, tomou conta de todo o canteiro de obras. Júlia, ainda em estado de choque, caminhou tropeçando por entre os escombros em direção ao pilar central, onde seu Geraldo limpava o suor da testa com o dorso da mão. Ele não disse que havia avisado. Em vez disso, ele apenas apontou para a base da estrutura, onde uma pequena e constante infiltração de água, vinda de um lençol freático ignorado pelas sondagens rápidas de Júlia, havia transformado o solo firme em uma lama traiçoeira. "A ciência é poderosa, doutora", disse ele com uma calma que doeu mais que qualquer chicotada. "Mas a natureza não segue algoritmos. Ela exige respeito e tempo para ser compreendida." A arrogância de Júlia, que até então era seu escudo contra o mundo, ruiu de forma definitiva. Diante de toda a equipe, dos investidores ainda trêmulos e da diretoria que observava a cena em silêncio absoluto, Júlia fez o impensável. Ela não tentou usar termos técnicos para justificar sua falha. Ela simplesmente se ajoelhou diante de seu Geraldo, com as lágrimas abrindo sulcos na poeira espessa que cobria seu rosto jovem. "Perdoe-me, seu Geraldo", ela sussurrou, a voz embargada por um arrependimento genuíno e profundo. "Eu achei que meu diploma me dava o poder de mandar. Mas hoje percebi que eu não sabia sequer como escutar o que o chão estava me dizendo." Naquele instante, o silêncio no canteiro foi preenchido por um novo sentimento, o de um respeito renascido. Júlia não foi demitida pela construtora, mas sua consciência a obrigou a mudar. Ela abdicou de sua sala climatizada e de sua postura arrogante. A justiça simbólica não tardou a chegar. Seu Geraldo foi promovido a consultor técnico sênior, com plenos poderes para paralisar qualquer etapa da obra que considerasse insegura. Júlia, por sua vez, tornou-se sua mais dedicada aprendiz, trocando o orgulho pela vontade de aprender a verdadeira alma das construções. Meses depois, o edifício foi concluído com uma solidez inquestionável, erguendo-se imponente contra o horizonte. Na entrada principal, uma placa de bronze trazia uma homenagem especial, sugerida por Júlia. O nome do pai de seu Geraldo, um antigo mestre de obras que nunca soube ler, mas cujos ensinamentos salvaram vidas. A lição final ficou gravada no coração de todos. A teoria pode até projetar o futuro, mas apenas a humildade e a experiência podem garantir que ele permaneça de pé. O alicerce mais forte de um ser humano não é feito de concreto, mas de respeito mútuo. Você já viu alguém com muito estudo ser humilhado pela vida por falta de experiência? Conte sua história nos comentários e ajude a valorizar quem realmente entende da prática.